Bom dia, crianças! Hoje nós vamos ter mais uma aula de ciências, onde nós vamos falar sobre as mudanças climáticas que afetam o ciclo da água. Esse conteúdo está lá no livro de vocês, no Buriti Mais Ciências, e ela tem como objetivo identificar algumas mudanças climáticas sobre o ciclo da água. O que são as mudanças climáticas, para a gente começar? As mudanças climáticas mudanças que ocorrem com o tempo, certo? Então, onde chovia, a chuva é menos, onde fazia frio, o frio é menos, onde a temperatura era mais elevada, hoje ela é mais alta. Então, isso daí são mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas, elas afetam o ciclo da água. Como nós já vimos, a água, ocorre um ciclo, né? Desde a evaporação, aí ela cai novamente em forma de chuva e volta para os rios. E essas mudanças elas podem estar atrapalhando esse ciclo da água. Para nós começarmos, entre essas mudanças, nós temos as secas. Existem alguns locais onde o aumento da temperatura e a diminuição da precipitação de chuvas ocasionam secas. Então, a gente vê aqui nessa primeira foto, é um lugar muito seco, a terra está rachada. Por quê? Porque não existe água. Então, quanto maior é a temperatura, maior é a evaporação de uma forma muito rápida, muito drástica, e isso não deixa com que se formem as nuvens para que ocorra a chuva, porque o vento leva essa chuva embora. Do outro lado, nós temos um contraste. Aqui muito seco e aqui muita água em lugar errado. Então aqui, ó, as enchentes. Em alguns locais, a elevação da temperatura aumenta a quantidade de nuvens e chuvas fortes, o que pode causar enchentes e deslizamento. Aqui, então, o aumento da temperatura diminui a precipitação. E aqui, o aumento da temperatura, ele aumenta também a quantidade de nuvens. Então, isso não deveria ocorrer, porque deveria ter uma temperatura que formasse nuvens iguais para ter chuva nos dois lugares. E isso vem ocorrendo. Antigamente, a seca era só na região Nordeste. Hoje a gente já observa secas em outros estados, como ocorreu esse ano, no mês de janeiro, fevereiro e março, que são os meses de mais chuva. O sul não teve uma quantidade de chuva normal. E agora, na época do inverno, que isso já é mais difícil que ocorra na região, está tendo uma grande quantidade de chuva que está causando até alagamentos. Outra coisa que altera também o ciclo da água, as atividades agrícolas. Altas temperaturas e faltas de chuva têm causado perdas na produção de alimentos. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a terra tenha que ser irrigada de outra forma, ela tenha que ser retirada a água subterrânea para que as lavouras possam ser irrigadas, senão e não vai, as pessoas não vão conseguir tirar o sustento daquela água. Outra fonte, usos da água. O aumento da poluição humana eleva a demanda de água doce, afetando os reservatórios. Então aqui, ó, nós estamos vendo um hidrante onde existe uma grande perda de água. Essa água está toda sendo jogada fora. E não deveria, essa água deveria estar aonde? Na parte subterrânea e está sendo levada para as casas. Depois aqui nós temos os lençóis subterrâneos, ou os lençóis freáticos que a gente conhece. Aumenta de demanda, redução de infiltração de água no solo e alteração no padrão de chuvas. Diminui o volume dos lençóis freáticos. Então aqui se gasta mais água, se reduz a infiltração porque chove menos, e isso daqui vai fazendo com que o lençol freático acabe com a água que aqui está armazenada. Aqui nós temos um poço comum. Olha aqui aonde o poço comum pega. Ele pega na parte dos lençóis freáticos, que é a parte mais
rasa. E depois os poços artesianos, eles vão lá aonde? No lençol subterrâneo. Então, a quantidade de água utilizada nos poços artesianos é muito maior do que um poço comum. Depois nós temos os rios. O que acontece com os rios? Mudanças no volume dos rios e seus afluentes afetam a disponibilidade e a qualidade da água, a pesca e atividades de lazer. Então, quando os rios começam a secar, o que vai acontecer? Vai diminuir, não vai ter peixes naquele local e as pessoas também não vão poder frequentando aqueles locais. Outra, o habitat. O aumento da temperatura da água pode causar a morte de algumas espécies aquáticas mais sensíveis à mudança de temperatura. Regiões de seca também têm alta mortalidade de seres vivos. Então, aqui, todos os animais, todos os seres vivos, em geral, o corpo dele ele já é feito para determinada temperatura. Então, quando uma espécie está em uma região onde a temperatura aumenta, o corpo dele não suporta, ele vai vir à morte. E a outra é a geração de energia elétrica. A redução na quantidade de água das represas e rios diminui a velocidade da água e afeta a geração de energia elétrica. Se não tiver a água, não há produção de energia elétrica. Então, se a quantidade está muito baixa, vai ser impossível estar produzindo essa energia. Certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Façam a leitura do livro de vocês, respondam as questões, qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, certo? Um beijo, até a próxima aula.